Oi, minhas astramigas e astramigos, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem um tema muito especial, mas eu sei que também muito delicado, que a gente vai falar sobre as comidas que combinam com o nosso signo que está na casa 6. Ou seja, a gente vai entender como que o nosso corpo, a casa 6 aqui, né, se dá melhor com alguns tipos de comida que os signos favorecem. Agora, esta Astronews, ela não substitui um nutricionista, um médico, tá? A astrologia, o mundano espiritual tem que andar lado a lado, ó. Então, se é para ir no médico, na nutricionista, fazer uma dietinha, você pode até levar este conteúdo, mas escutar o que que a médica vai falar dos seus exames, tá? Então, só esse leve ponto de atenção. Não esqueçam que aqui não substitui a medicina também, tá? Mas vamos conversar como que a gente pode usar a astrologia ao nosso favor para cuidar do nosso corpo. A casa 6 no mapa astral, ela vai trazer para a gente a nossa rotina, os nossos hábitos, a nossa alimentação e como a gente pode, a partir desse ciclo, ter o nosso bem-estar corporal. A casa 6 é sim a casa de Virgem, tá? Então, você que já tem Virgem na casa 6, presta bastante atenção aqui no que você precisa tomar um pouco mais de cuidado que o normal, tá? Porque é a casa do seu regente na astrologia. Os outros signos estão mais liberadinhos aqui, tá? Mas o signo vai mostrar aqui dentro da astrologia, eu quero que você pegue seu mapa astral, tá? Você vai ver ali o que signo que está influenciando. A gente vai olhar somente o signo. Por quê? Porque o signo que vai trazer esse foco da essência. Então a gente vai descobrir através da energia do signo o que é interessante ali para cuidar da saúde, tá? Ponto de importante aqui. A gente tem, se vocês quiserem deixar nos comentários, os planetas também, né? Os aspectos astrológicos. Se vocês quiserem deixar aqui, eu tenho, exemplo, eu tenho o Sol traz vitalidade, então ajuda muito aqui. Você pode olhar, por exemplo, quem que é o regente do Sol? Leão. Você vai olhar Mercúrio, rege ali Virgem. Você vai olhar Vênus, você vai olhar Libra. Então também pode se conectar dessa forma. Mas se quiserem colocar aqui os signos também, perdão, os planetas que vocês têm aqui nos signos, eu vou ajudar de qualquer maneira, tá bom? Vamos lá. A casa 6 de Áries, ela indica uma rotina bem ativa, acelerada, impulsiva. Então, as comidas que combinam aqui, por exemplo, é ovo, frango, proteína, peixe, batata, arroz, pimentão, gengibre, tá? Aqui a alimentação ela tem que funcionar com praticidade, tem que ser uma alimentação energética, estimulante, sem longos períodos sem comer para você não perder energia. Ideias que a gente pode ter, por exemplo, de refeição é omelete com legume, frango com arroz, com salada, iogurtes que tem, por exemplo, proteínas, sanduíches naturais, práticos. O Ares, ele trabalha nesse momento aqui que você tem que se alimentar com uma certa constância. E ponto interessantíssimo, Ares também rege os nossos músculos. Por isso que a gente tem muita proteína aqui. Toda vez que você ingerir, né, isso para todos os signos. Toda vez que você ingerir esses alimentos, você ativa a sua saúde. Então não está aqui de forma aleatória essas possíveis refeições, esses alimentos, não. Quer dizer que você pode sim utilizar para construir o corpo que você quer, para melhorar sua imunidade, para ter um bem-estar, para ter mais saciedade aqui também. Touro tem uma energia que é o prazer da comida, né? Então a gente tem aqui uma estabilidade, um conforto em ter uma rotina alimentar. Assim como a casa 6, ele é um aspecto de terra, né? Então a gente tem uma ligação forte com sabores, texturas, comidas reconfortantes, né? Então é aprender a nutrir aqui prazer para não ultrapassar limites, mais equilíbrio. Então, comidas que combinam aveia, frutas doces, tipo pera, pêssego, morango, batata, arroz, pães, queijos, laticínios, né? Se fizerem, claro, parte da sua alimentação mesmo, nozes, azeite, comidas caseiras e algumas ideias de refeição, por exemplo, é aveia com frutas, arroz, feijão, legume, um prato bem brasileirão, né? Aqui, a massa com molho caseiro, salada, um iogurte com mel com frutas,
tudo isso traz essa união de prazer e estabilidade corporal. Gêmeos traz essa variedade, esse movimento e precisa até de um estímulo mental. Gêmeos também é um dos que gosta de cozinhar a própria comida, assim como o touro, né? A alimentação muito repetitiva vai ser entediante. Então, as comidas que combinam aqui são, por exemplo, sanduíche natural também, mais frutas variadas, castanhas, smoothies, refeições que você fala assim: todo dia eu mudo um pouquinho o meu cardápio, snack mais equilibrado, alguma ideia de refeição, por exemplo, seja um wrap de frango, salada, tábua de frutas, queijos, castanhas, o smoothie que tem, por exemplo, banana, aveia, morango e manga, que você traz uma mistura diferente, né? Aqui a gente tem que ter uma variedade alimentar e uma curiosidade para estimular essa saúde nos gêmeos. Câncer tem uma relação muito afetiva, muito emocional com a comida, então alimentos caseiros. Aqui a gente fala até de uma ancestralidade, receitas que passam da bisavó para a avó, para a mãe, para você. Tudo isso há um prazer de estar na cozinha aqui mesmo, não só fazendo para você, mas para a família. Então, a preparar comidas acolhedoras que têm um significado especial é lindo, né? Aqui a gente tem sopas, caldos, abóbora, um mingau, chás são muito bons aqui. Essa comida mais caseira que às vezes você faz a marmita, entende? É maravilhoso. Preparações mais cremosas, mais nutritivas aqui. A gente pode ter, por exemplo, uma ideia de refeição: sopa de legumes com frango, purê de batata com peixe, aveia com banana, sabe? Chá com uma refeição mais leve à noite. Tudo isso dá um sentimento de acolhimento, de carinho, de nutrição para o corpo. Leão traz aqui uma rotina que gosta dessa vitalidade, desse prazer, refeições visualmente bonitas também, né? A comida é uma experiência que desperta essa energia e essa autoestima. Como o leão é fogo, né? A gente fala muito do tropical, frutas tropicais, manga, laranja, abacaxi. A gente fala de mel, milho, pratos bem coloridões assim também, sabe? Ovos também. A ideia de refeição que a gente pode ter aqui: omelete com legumes, salmão com arroz vegetal, salada com manga, com sementes, iogurtes também com frutas aqui, com mel, mas tem que ser tudo que traz essa vitalidade e esse brilho. É um aspecto muito legal para que você também faça comida para os outros, porque isso traz uma sensação de, poxa, olha como eu líder, como eu rei, rainha, estou cuidando também do próximo. Isso dá um up também na sua imunidade, inclusive na sua energia. Virgem, atenção, aqui a gente tem você sendo, né, associado à casa 6 porque você rege essa casa. Então traz naturalmente essa energia de organização, de rotina, de atenção aos detalhes. Então, você gosta de saber o que você está comendo para criar hábitos também consistentes. Então, aqui a gente vai de clássicos: verduras, legumes, arroz integral, feijão, lentilha, sabe, grãos, refeições simples, mas às vezes organizadas, né? Sopas aqui também são muito boas. As ideias de refeições pode ser, por exemplo, aveia com frutas no café da manhã, arroz, feijão, legume, proteína. Um clássico também, uma sopa de legumes, especialmente num tempo mais frio, ou com, por exemplo, se a imunidade abaixou, sopa assim para você vai dar um up, tá? Na sua energia. Uma salada mais completa, frutas com castanhas também é muito bom. Aqui é uma energia de organização e de equilíbrio. Você tem que ter um cuidado a mais, por quê? Porque você, no aspecto do corpo, trabalha na gastrite, na azia, então tem que evitar comidas muito gordurosas, né? Tudo que não é natural, que usa muito agrotóxico ou usa muito uma comida que é muito industrializada, faz muito mal para você. Então, você é um caso à parte aqui, que é para quem tem virgem na casa 6. Libra aqui na casa 6 traz essa energia de equilíbrio, de harmonia, de beleza, de prazer. A alimentação funciona quando ela não é baseada em extremos, em restrições excessivas. Então a gente pode ter uma salada mais equilibrada. Frutas aqui como maçã, pera, morango, uva. Olha que legal. Eu tenho Libra na minha casa 6. A minha fruta preferida
é pera. E segunda é mamão, que também tá aqui. Peixes, grão de bico, abacate, azeite, nozes, amêndoas. Aqui um prato visualmente bonito e variado também. Salmão também é muito bom, né? Peixes no geral aqui. Então, a gente tem ideia de refeição que é uma salada mais colorida com esse salmão, com esse abacate. Um bowl, por exemplo, de arroz, de legume, de frango aqui, né? Que a gente pode fazer um poke, iogurte também com frutas com sementes, massas aqui mais equilibradas que tenham é, é, legumes, que tenham, por exemplo, cogumelos aqui, um peixe com batata com salada. Então, aqui a gente precisa de um prato que tenha harmonia, que tenha equilíbrio também para te dar prazer visual. Libra, quem rege é Vênus, a deusa da beleza, é o estético, para que você também fique feliz em comer. Escorpião tem uma relação bem intensa e profunda com hábitos alimentares, né? Simbolicamente, ele trabalha sabores fortes, alimentos associados à transformação, à profundidade. Então, comidas que combinam beterraba, romã, uvas escuras, frutas vermelhas, cogumelos, cacau a mais amargo, alimentos fermentados, alho, gengibre, pratos que são mais intensos, inclusive de sabor e de textura. Então a gente pode ter, por exemplo, ideias de refeição como salada de beterraba, queijo, cogumelo com arroz, iogurte natural com frutas vermelhas, peixe com temperos bem marcantes, chocolate aqui, né, amargo com frutas. Então é muito da questão da intensidade. Um pontinho de atenção, o escorpião também rege o intestino. Então, quando você também, assim como virgem, come muitos industrializados, muita gordura, pode ser que você tenha dificuldades ali, né, na hora de ir fazer o número 2. Então, é um posicionamento que pede cuidado, né, com o intestino e com o reto também há possibilidade, infelizmente, maior de hemorroida para você. Então, um ponto de atenção a mais para escorpião. Sagitário aqui nessa casa 6 traz expansão, traz aventura e curiosidade, então a rotina alimentar se beneficia muito de uma variedade e de experimentar sabores culinárias diferentes. Sagitário é internacional, né? Então, frutas exóticas, curry, especiarias, comidas internacionais que são mais clássicas, que não tem em todo lugar, né? Pratos vegetarianos variados, legumes, frutas aqui tropicais, não só exóticas também. As ideias de refeição aqui podem ser, por exemplo, um curry com legumes, com grão de bico, bom inspirado aqui numa cultura asiática, tá? Tacos com vegetais com proteína, arroz com especiarias. Então, é um Sagitário é aquele, ai, vamos comer hoje um italiano, amanhã um mexicano, ai, vamos comer uma comida albanesa, ai, vamos comer uma tailandesa. Então a comida precisa ser também sobre aventura, sobre expansão. Capricórnio traz uma energia de disciplina, de consistência e estrutura, então funciona muito bem com refeições mais simples, mais nutritivas, fáceis de manter a longo prazo, né? Capricórnio também é um posicionamento de terra aqui. Então, tudo que eu consigo manter a semana inteira comendo isso, eu vou comer, tá tranquilo? Ele prefere. Então, comidas que combinam feijão, lentilha, batata doce, cenoura, batata frita, né? O máximo possível também sem gorduras, aveia, castanha, sopas, comidas mais tradicionais. Temos o clássico também, arroz, feijão e proteína, tá? Então, é uma ideia de refeição, inclusive, bem clássica, bem brasileira, ou da onde você estiver morando aí, né, e ver esse vídeo. Lentilha com arroz, com vegetais, frango com batata doce, se quiser trabalhar uma coisa mais treino, sopa de legumes aqui, né? Então, inclusive, assim, por exemplo, uma, uma refeição que no final você come uma laranja ou come um morango aqui, e não um doce, né, como sobremesa. Tudo isso o Capricórnio prefere. O Aquário, ele traz uma abordagem mais original, mais experimental para a rotina alimentar. Então, às vezes, gostar de testar novos ingredientes, fugir do convencional, é natural. Comidas aqui que combinam tofu, quinoa, sementes,
combinações muito únicas também de alimentos internacionais, receitas inovadoras aqui, é uma coisa meio científica que a gente pode ter de experimentar um tempero novo, tentar ali uma textura nova na cozinha. Então é um signo que não tem medo de ser original e de inovar nessa questão de ingerir a comida ou de preparar a comida também. Então, ideia de refeição que a gente tem, por exemplo, é um bowl de quinoa com legumes, tacos aqui também vegetarianos, hambúrguer de grão de bico, salada com ingredientes diferentes, smoothie de frutas aqui com sementes. O aquário ele é bem assim, consigo levar tudo é, é, adiante na questão culinária, contanto que sejam testados formas diferentes, texturas diferentes, sabores diferentes, para não ficar uma rotina. Para finalizarmos aqui, peixes traz uma energia de sensibilidade, fluidez, de imaginação para esses hábitos diários. Então, simbolicamente, ele combina com refeições leves, suaves, que transmitam uma sensação de conforto, né. Então aqui a gente tem peixes, frutos do mar, sopas, caldos, frutas mais aquosas, né, melão, melancia, pepino, muito chá também, claro, né, e uma preparação também mais leve, mais cremosa. Peixe com legume, a ideia de refeição pode ser também sopa de abóbora, salada com pepino com frutas, smoothie de frutas, né, arroz com peixe, com vegetais. Então a gente tem aqui, uma comida que é bem leve, que traz uma sensibilidade. Lembrando de novo, né, que aqui não substitui uma ida ao médico, né, à nutricionista, mas eu espero que essa leitura tenha ajudado muito vocês individualmente, tá? Deixem aqui nos comentários se quiserem saber mais, se tiver um aspecto planetário aqui, tá? Sobre essa casa 6. Se tiver vazia, foque somente no signo mesmo, tá bom? Aqui não é Sol, não é ascendente, é quem está aqui na sua casa 6, tá? Se você estiver na cúspide, ou seja, entre uma casa e outra, né? Entre a casa, por exemplo, vamos dizer, você tem Aquário aqui, bem passando bem perto da sua casa 6. Você pode olhar 2 signos tranquilamente, não precisa trabalhar com o método de casas inteiras, ou seja, um signo numa casa só, não tem problema. O zodíaco é um relógio, né, então ele pode ser, moldado aqui, às vezes com 2 signos numa casa, não é incomum de forma alguma. Espero que vocês gostem, não se esqueçam de conferir, né, o horóscopo astrológico na conexão astral semanal também. Aproveitem aqui sempre para entender que a astrologia está ao seu favor para te dar uma vida mais fluida.